Olá, meus irmãos, bom dia. Estamos trazendo hoje, no dia 3 de abril, sexta-feira que eu estou podendo fazer a gravação desta devocional, tendo em vista a situação triste que estamos vivendo do coronavírus, a igreja praticamente no exílio em suas próprias casas. Nós estamos impedidos de estar no dia do Senhor, cultuando como corpo de Cristo, como povo de Deus que tem a alegria de se encontrar, se abraçar, se tocar, chorar junto, se alegrar. E agora temos que fazer isso à distância, pelo impeditivo de termos o contato. Então vamos continuar nas nossas devocionais em nossos domicílios, fazendo os nossos cultos domésticos e a proposta do Conselho da Igreja, da liderança da Igreja, na medida do possível, trazer aos irmãos algumas devocionais, assim como o nosso pastor tem feito. Estamos hoje aqui com esse propósito. Vamos fazer uma oração? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Te agradecemos pela situação tão difícil que estamos vivendo, porque se o Senhor nos permite passar por isso, é que o Senhor sabe, ó Pai, que já temos a condição dada pelo Senhor de suportar, de passar pela tribulação, provação e glorificar o Teu nome mesmo nessa situação tão triste. Quando estamos sendo, ó Pai, nós aqui na Igreja Peregrinos, outras igrejas em Belo Horizonte, outras igrejas em Minas Gerais e pelo Brasil afora, impedidos de cultuar ao Senhor, de nos encontrarmos presencialmente. E, ó Pai, é um motivo de tristeza, que ao mesmo tempo tem nos dado saudade. E pedimos, ó Pai, que o Senhor use toda essa situação para o louvor da Tua glória. E, sendo possível, Senhor, abrevia esses instantes de sofrimento. Agora te pedimos que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, e fale através da exposição desse pequeno trecho das Escrituras, essa devocional, que possamos aprender um pouco mais da sã doutrina. Tem misericórdia da minha vida e da vida de cada um dos irmãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar nossas Bíblias, por favor, meus irmãos. Abrir em 1 Pedro, carta de Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Vamos ler os versículos 8 a 12. 1 Pedro, capítulo 3, de 8 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados a fim de receberdes bênção por herança. Pois, quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal, evite que seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, nesta breve passagem, que entendo ser bem pertinente para os dias que estamos vivendo, teremos uma orientação importante do apóstolo Pedro. Como vimos nessa epístola, ele tem dado orientações bem práticas da vida cristã, em vários aspectos, diversos aspectos da vida espiritual nós somos abordados. E sempre lembrando, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós temos que tomar cuidado com a fixação, o aprofundamento das nossas raízes nessa terra, lembrando de que nosso comportamento tem que diferir do mundo. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, estamos aqui de passagem. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos, de fato, cidadãos do reino celestial. Deste modo, o nosso comportamento, as nossas reações, as nossas ações, o nosso sotaque tem que ser diferente daquele do mundo. Nós somos chamados a ter um comportamento marcado pelas boas obras, uma vida exemplar em todas as áreas de atuação, no trabalho, na família, no trânsito, na igreja, em qualquer ambiente onde estivermos, sendo empregados, sendo como patrões, sendo como maridos, esposas, filhos, pais, autoridades instituídas ou submissão a essas autoridades instituídas. Em todas essas áreas de comportamento somos requeridos a andar segundo a palavra de Deus nos orienta.
Nós cremos firmemente na doutrina da perseverança dos santos. Doutrina esta que nos acalenta o coração, nos dá encorajamento de saber que aqueles que foram resgatados do império das trevas, transportados para o reino do Filho do amor de Deus, o Senhor Jesus, nunca vão perder a salvação. Se já nos arrependemos dos nossos pecados, o sacrifício de Cristo já nos tirou do império das trevas. E é impossível ao crente verdadeiro perder a salvação. O ponto é que esta realidade doutrinária não ensina e não garante que você não deve ter na sua vida, não é demandado de Deus para com você nenhum esforço, trabalho, diligência. Não é assim. Porque temos o risco de, conhecendo esta doutrina, achar que podemos ter uma vida totalmente desvairada, sem cuidados, sem prestar atenção naquilo que Deus nos prescreve na sua palavra, pois a garantia da salvação está confirmada na doutrina. Então, não é isso de forma alguma. Deus não faz esse tipo de asseveração e não nos convida a esta prática. Pelo contrário, nós somos convidados, nós somos exortados à santidade de vida. Essa santidade que dura toda a vida cristã. É a carreira da fé, a vida do crente. Essa vereda vai ter obstáculos, vai ter dificuldades, vai ter coronavírus e outras situações, mas se Deus nos permite passar, é porque Ele sabe que nós já temos as capacidades dadas por Ele de passar pelas tribulações, privações e dificuldades andando em conformidade com as práticas e posicionamentos que Ele nos prescreve em Sua palavra, na revelação. Isso é requerido de todo o corpo de Cristo, a igreja. E nessa breve passagem que vamos expor agora, Pedro coloca esta verdade espiritual na forma de uma exortação, firme, porém amorosa. E assim que eu peço que os irmãos possam percebê-la. Mantenha sua Bíblia aberta, então, 1 Pedro, capítulo 3. Faremos a exposição dessa perícope, verso a verso. E o versículo 8, então, dessa passagem nos diz da seguinte forma: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Então Pedro inicia colocando todos os crentes, aqueles que são membros da igreja, a igreja verdadeira, que já se arrependeram dos seus pecados, como tendo a obrigação, a responsabilidade de evidenciar a mesma disposição, a mesma ânimo, a mesma disposição mental. Essa é a mesma orientação que Paulo dá em Filipenses. Abra, por favor, capítulo 2, versículo 2. Epístola à Igreja de Filipos, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Olha que interessante, a sintonia, desta revelação. Paulo dá a admoestação nas seguintes palavras: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então Pedro esclarece ou detalha as características que devem ser evidenciadas por você, por mim, por todos os crentes, quanto a essa mentalidade, ou quanto a esse ânimo, ou quanto a essa unidade de pensamento, que é lógico que não é uma unidade de pensamento no pecado, na carnalidade. Mas ele especifica então os seguintes aspectos da unidade de pensamento. Nós devemos ser todos compadecidos, nós devemos ser sensíveis, devemos exercitar os nossos sentidos e perceber as necessidades dos nossos irmãos, as necessidades do nosso próximo. Não deveria ser uma pergunta comum para nós: tudo bem? Apenas como uma interjeição social, apenas como uma manifestação de ser educado. Se você perguntar tudo bem, esteja disposto a ouvir quando o irmão ou uma irmã precisar de um ombro amigo, precisar desabafar, precisar colocar para você as dificuldades que ele está passando, algum motivo de oração. Então nós temos que nos policiar a tomar cuidado com essa casca de cristão, com essa superfície, essa aparente religiosidade, sem estar compadecido de fato. Nós devemos conhecer as aflições, os pedidos, as tribulações, os problemas dos nossos irmãos, a fim de poder orar mesmo por eles, auxiliá-los até de uma forma objetiva, participando de uma forma financeira, material ou qualquer outra forma, quando nós tivermos recursos para isso. Uma palavra específica aos maridos: ouçam suas esposas nesse sentido, pois elas têm uma sensibilidade bem diferenciada. Às vezes os homens são mais duros e nós precisamos, principalmente os líderes, estar
atentos àquelas dicas que as nossas esposas muitas vezes nos dão para essa sensibilidade, estarmos compadecidos. Não é um chamado apenas aos diáconos da igreja, é para toda a igreja, né? Irmãs, irmãos e todos nós. Pedro continua então nessa unidade de pensamento, né? A mentalidade ou ânimo. Fraternalmente amigos. A igreja, queridos, não é um clube social. Os nossos laços espirituais muitas vezes são até maiores, mais fortes do que laços sanguíneos. Quantos de nós, né, até que estão afastados de familiares, têm na igreja aquele local onde se sentem efetivamente em casa, onde se sentem abraçados, de fato, protegidos, amparados. E isso não é incomum nas igrejas. Nós devemos desfrutar desta realidade, aproveitar todas as oportunidades para demonstrar que consideramos os irmãos da igreja como irmãos de fato. Não apenas no aspecto social, de educação, mas realmente nos importar e termos como irmãos. Quem poderia imaginar, né, algumas semanas atrás, esses momentos que a gente estaria vivendo hoje, em 2020, abril, do impeditivo. Nós não podemos estar juntos como irmãos, nos abraçando, nos tocando, chorando no ombro um do outro, não porque o Estado manda, mas por amor ao próximo, por preservar, buscarmos o cuidado na preservação da vida, né? E é um momento tão triste, mas um grande instrumento nas mãos de Deus para que nós possamos valorizar. Quantas vezes você já teve preguiça de ir na igreja, preguiça de ir na reunião de oração, de estar em alguma determinada reunião, especialmente atendendo a Santa Convocação no domingo, dia do Senhor? Quantas vezes você, vou ficar em casa, e agora nós não temos sequer essa opção, a possibilidade, por causa da situação que vivenciamos? Pedro continua, misericordiosos. Então, a misericórdia é um dos atributos comunicáveis de Deus. Deus tem várias características ou atributos, na teologia assim chamamos, que são comunicáveis, ou seja, ele também, esses atributos podem ser manifestos ou são manifestos naqueles que são regenerados, filhos de Deus. Um desses atributos é a misericórdia. A misericórdia te capacita ou te orienta, né, a exercer aquela característica totalmente antinatural de não retribuir ou não cobrar na proporção que o seu devedor ou seu ofensor mereceria até ser punido ou ser cobrado. Ela não pode ser confundida, entretanto, a misericórdia com a complacência. É sua responsabilidade, sim, a admoestação, a exortação, o chamado, no caso de um irmão estar em pecado. Fazer vistas grossas para o pecado, você não tratar aquilo que deve ser tratado, não é misericórdia. Isso não é demonstração de amor, de forma alguma. Se você ama seu próximo, você o exortará. Aqui o ponto é, alguém pecou contra você, alguém te tratou indevidamente, você não deve ficar cobrando isso, você não deve ficar amargurado, você não deve querer retaliação ou vingança. Provérbios 10, 12 nos diz da seguinte forma: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então nós vemos nesse provérbio que a manifestação do amor é você não ficar cobrando, não querer a retribuição por alguma ofensa que lhe foi feita, por uma agressão que lhe foi feita, alguma situação nesse sentido. Pela misericórdia você se toca das necessidades do seu próximo, você tem um coração mais sensível aos problemas, às angústias, às aflições, às tribulações de todos aqueles que te cercam, tanto da igreja quanto de fora também. Muitos dos nossos, agora especialmente aqui na Igreja de Cristo, estão passando por momentos de dificuldade, por momentos de necessidade. E Paulo fala à igreja na Galácia, Gálatas 6:10, ele diz assim: por isso, quando tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente ou principalmente aos da família da fé. Então, exercício da misericórdia, Pedro nos admoesta, Pedro nos exorta, é imprescindível que nós possamos evidenciar. E o último das características que fazem parte desta mentalidade em comum, né, dessa unanimidade de pensamento, é a humildade. O termo aqui é amigável, de espírito não arrogante, não soberbo. Né? No aspecto inicial, nós devemos ter sempre em mente que a nossa situação é de pecado, totalmente dependente da graça e da misericórdia de Deus, que por nós mesmos nós não temos nenhuma capacidade, nenhuma coisa de valor em si. Tudo que temos de bom é dádiva de Deus.
O que nós merecemos, de fato, na realidade, seria condenação, punição e inferno. Quando nós colocamos esta realidade, esta verdade espiritual nas nossas mentes, nós tendemos a baixar a bola, perdão a expressão aqui mais coloquial, mas nós tendemos a nos enxergar de uma forma mais correta. Concomitantemente, nós devemos reconhecer, então, a multiplicidade de dons e de talentos que o Senhor da igreja dá a cada membro do corpo da igreja, do corpo de Cristo, para mútua cooperação. Com a caminhada cristã, é perigoso nós começarmos a nos achar donos da verdade, melhor do que o outro. Eu já fiz isso, eu já experimentei aquilo, eu já estudei aquilo outro. E você acha que a verdade é só do seu ponto de vista, ou só do seu entendimento, e todos os demais têm que aprender um pouco ainda. Isso é um perigo, é uma soberba, é um orgulho, é um perigo que principalmente ronda e deve estar nos olhos ou nas mentes dos líderes da igreja para não se deixarem enredar por isso. Essa multiplicidade de capacidades, de talentos, ocorre tanto na igreja quanto na sociedade em geral. Né? Nós devemos nos lembrar de que o Senhor Deus é soberano, e Ele é soberano não só sobre a sua igreja, como sobre tudo e todos. Governantes que estão no mundo, patrões, trabalhadores, pessoas, máquinas, quaisquer estruturas, instituições, tudo existe sobre a coordenação, a providência e o controle de Deus. Deus, então, usa ordinariamente as habilidades, conhecimentos, capacitações, tanto de crentes quanto de não crentes, quanto de ímpios, para o louvor da sua glória, para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo a revelação nos fala. Isso é uma realidade que nós devemos ter em mente. Não somos chamados à ingenuidade, não somos chamados à displicência, nem ao descuido, mas à humildade. Nós devemos entender que Deus, pelos meios ordinários, usa conhecimento, capacitação, experiência, vivência de outras pessoas que podem nos ajudar. Então nós somos chamados a ter isso em mente, orar por essas pessoas também, assim como pelos nossos demais irmãos, mas lembrando de que tudo é para a glória de Deus e Deus não tem nada que fuja do seu controle. A admoestação que Paulo nos dá lá na igreja, na carta aos Filipenses também, 2:3, não precisa abrir, eu vou ler. Filipenses 2:3 diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Quão difícil é verdadeiramente seguir essa orientação que Paulo dá. Ainda nesse aspecto da humildade, então, nós temos que entender que as nossas atividades, as nossas realizações, não devem ter como objetivo o reconhecimento dos homens, o elogio dos homens, o louvor dos homens. Mas sempre o que a gente for fazer, todas essas coisas que formos fazer, tem que ter o objetivo de glorificar o nome de Deus. Então, ainda assim, ainda que as pessoas não te deem reconhecimento, não te deem a deferência por alguma realização, Deus está vendo e você está fazendo para Ele. Você não está fazendo para as pessoas. Isso é muito importante e vai te dar encorajamento e alento. Versículo 9, por favor, a nossa passagem principal de 1 Pedro. Diz assim: não pagando mal com mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Nós somos o povo de Deus, nós somos o remanescente fiel. A Escritura é muito clara, ela não faz teatro, e a realidade é que, da população, a grande maioria é de perdidos. A maioria não se compõe de eleitos. A palavra nos diz que a porta que leva à perdição ela é larga. Mais especificamente, em Mateus 7,14 diz assim: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. São poucos os que entram por ela. Aqueles que são eleitos não são a maioria. Logo, a realidade que nós vivemos no contexto social, vivencial, é de que aqueles que te cercam, em sua grande maioria, não conhecem a Deus, não são crentes, não têm esse entendimento das coisas espirituais. E esta realidade, então, tem que nos trazer a consciência, tem que nos trazer ao entendimento de que haverá dificuldade, haverá problema, haverá enfrentamento neste mundo
E isso a palavra nos diz claramente. Frequentemente até você vai ser afligido, perseguido, caluniado, difamado. Vai sofrer muitas afrontas pelo fato de você ser um cristão. Pelo fato de você não transigir naquelas coisas que se referem à moral, aos preceitos da lei de Deus. Isso é uma realidade. Por quê? Porque a maioria das pessoas da nossa sociedade, da nossa cidade, estado e país e mundo não conhecem ao Senhor. A tendência do velho homem, a tendência da nossa carne nessas situações em que somos perseguidos, caluniados, difamados, é revidar, é pagar na mesma moeda. Nós temos a expressão no português, né? Comigo não, violão. Ou então, bateu, levou. E nós temos a boca cheia a usar essas expressões que são absolutamente contrárias às prescrições da palavra de Deus. Aqui Pedro está sendo muito objetivo, muito claro. Ele te orienta de uma forma bíblica a reagir diante dessas situações, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Eu fico muito triste quando eu vejo nas mídias, né, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, troca de farpas entre crentes. Pessoas que têm diferenças doutrinárias, pessoas que têm diferenças em posicionamentos de alguns assuntos da teologia, líderes, e ficam trocando acusações, agressões, e eu fico pensando, como que pode pensar que isso de alguma forma agrada a Deus? Como que isso pode edificar a Igreja de Cristo? Vemos líderes se atacando, se degladiando, e isso é muito triste. Se uma pessoa agredisse a outra do ponto de vista de uma doutrina, falando que é errada, herético, que ele não entendeu, e essa pessoa que recebeu a ofensa se calasse, ficasse quieta, ou respondesse, estaria orando por você, meu irmão, estaria orando para que Deus te aclare, eu acho que a probabilidade de uma revide seria muito menor. A palavra de Deus nos diz que sem lenha o fogo se apaga, não havendo maldizente, cessa a contenda. Então, eu entendo que não pagar mal por mal ou injúria por injúria se encaixa muito perfeitamente nisso. Em primeiro lugar, nós teremos que refrear a nossa carne. Isso agora a gente colocando na situação daquele que está sendo agredido. Segurar, conter o velho homem. Para tanto, você tem que ter a regeneração de fato na sua vida. Aqui é uma evidência boa daqueles que verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados, que foram transformados, e daqueles que estão na igreja, mas não são. Porque em Gálatas 5, 22, eu convido que você abra, por favor, Gálatas 5, 22, nós vemos a descrição dada por Paulo das partes do fruto do Espírito. E veja que incrível, a grande maioria das partes desse fruto tem a ver exatamente com a capacidade que o Espírito nos dá para atendermos essa exortação de Pedro. Gálatas 5, 22 e 23 nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Se você é um regenerado, se você já se arrependeu dos seus pecados, você recebe o Espírito Santo. E você evidenciará estas marcas. Mansidão, domínio próprio. Você evidenciará longanimidade. Pensa antes de falar, pensa antes de escrever, pensa antes de responder. Não pague mal por mal. Não pague a injúria pela injúria. Diferentemente do que se prega ou se propaga em diversas igrejas, o fruto do Espírito, gente, ou a evidência de espiritualidade não é uma sensação, uma experiência, uma emoção, um arrepio, alguma coisa extraordinária que acontece no sentido de evento, sinal, prodígio ou maravilha. É essa lista aqui colocada por Gálatas, que é tão difícil de vermos, que é tão pouco falada em muitas igrejas. Deus nos capacita pela instrumentalidade do Espírito, que em nós habita, a seguir essa instrução dada por Pedro, e nós temos a responsabilidade de obedecê-la. Não vai ser uma atitude passiva que vai evidenciar essas partes do fruto. É uma tarefa árdua, pois é uma luta constante da carne contra o espírito. Você deve conter a carne e você deve clamar a Deus que te capacite, te fortifique para obedecer essa instrução bíblica. Abra outro texto agora, deixa um dedo marcando aí 1 Pedro. Romanos, por favor, capítulo 12. Carta de Paulo à Igreja de Roma, capítulo 12. Veja os versos 17, 18 e 19. Romanos 12.
17, 18 e 19, a palavra nos diz: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuei, diz o Senhor. Então, voltando ao versículo 9, lá de 1 Pedro, no finalzinho, nós vemos que seguindo essas instruções, obedecendo desses preceitos que Pedro nos coloca, sendo obediente, nós seremos abençoados. Pedro registra: a fim de receberdes bênção por herança. Diferente do galardão que se recebe no porvir, aqui nós estamos sendo estimulados, animados a desfrutar de um privilégio maravilhoso já na presente vida, enquanto filhos do Pai Celestial, de uma forma especial. O termo herança aqui é que é muito importante. Herança recebe aquele que é filho. Herança recebe aquele que tem um pai, e esse pai lhe dá essa herança. Não é aquela situação da chuva que cai sobre justos e injustos, o sol. Não é uma dádiva ordinária que é dada para todas as pessoas da parte de Deus. Aqui é alguma coisa mais pessoal. É bênção por herança. Será dada àqueles filhos que obedecem esses preceitos. Você vai experimentar então algo reservado para filhos obedientes. É essa bênção por herança que Pedro cita. Vamos aos versículos 10 e 11 que dizem assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então Pedro aqui cita o Salmo 34. Ele começa a falar essas palavras inspiradas pelo salmista e as reproduz. Ele enfatiza então, ou reafirma essa instrução que ele tinha dado anteriormente pela citação de um texto bíblico, inspirado por Deus mais de 400 anos antes, ao salmista. Fica evidente que esse preceito vai demandar de você, pelas palavras do salmista, esforço, diligência e atenção. O salmista usa os termos refreie a língua, aparte-se do mal, pratica o que é bom, ou pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Definitivamente, então, você não vai conseguir cumprir essa orientação, ou obedecer esses preceitos, numa atitude desatenta, numa atitude passiva ou numa atitude displicente. É demandado de você esforço para a obediência. É demandado de você esforço, diligência para a obediência. Esse esforço é sempre no sentido, no que vemos aqui, de refrear a nossa velha natureza, refrear o velho homem. Se você deixar seguir o curso com essa atitude displicente, passiva, ele vai desembocar na desobediência. Você deve refrear a sua língua, sempre estando atento para ela, porque ela está propensa, apta, bem disposta à maledicência, difamação, falar palavras torpes que não agradam, injúrias, fofocas, blasfêmias até. A nossa tendência natural é a prática do pecado. Convém a nós o esforço para obedecer a Deus. Entretanto, para a prática do bem, nós temos que ter vontade, temos que ter essa disposição e essa diligência de nadar contra a maré da nossa natureza. Você é regenerado, de fato, você é um crente, de fato, você está na carreira da fé, mas é uma luta que ainda está acontecendo, você está na caminhada do processo de santificação. Deste modo, o salmista usa imperativos: pratique, busque, empenhe-se, esforce-se, né? Referente ao desejo de alcançar a paz. E concluindo no versículo 12, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Aqui nós temos uma aplicação inspirada, de um texto inspirado, e é inerrante, tanto da parte do salmista quanto da parte de Pedro. E é uma verdade espiritual, queridos, tremenda, mas terrível, que deve nos fazer tremer. O Senhor é soberano, o Senhor é gracioso, o Senhor é amoroso, de fato, mas Ele não nos promete atender todas as nossas orações, todas as nossas súplicas, especialmente
quando estivermos em pecado não confesso ou obstinados na prática de pecado. Sejam essas orações lícitas, como resolução de um problema familiar, segurança da nossa casa, o desejo de se casar, o desejo de passar num concurso, a cura de uma enfermidade, a abreviação do coronavírus. Estando nós obstinados na prática do pecado ou em pecado não confesso, Deus não vai ouvir essas orações. Essa é a verdade que Pedro explica aqui. Ela é abundantemente corroborada em outros trechos das Escrituras. Não precisa abrir, eu vou ler as passagens bíblicas. Primeiro, no Salmo 80, os versículos 3 e 4, o salmista nos diz da seguinte forma: Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Então, há uma indignação da parte de Deus contra a oração de um povo que não estava seguindo os seus preceitos. Provérbios, capítulo 28, versículo 9, nos diz: O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Desviar os ouvidos de ouvir a lei é a desobediência dos preceitos de Deus. Quantas vezes nos encaixamos nisso aqui e estamos pedindo, clamando e não pedindo perdão de pecados com arrependimento de verdade? Esta oração, diz o provérbio inspirado, é abominável a Deus. Ele desvia os seus ouvidos, igual fala Pedro. Isaías, capítulo 1, versículo 15. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Mais uma vez, Deus esconde os olhos quando há pecaminosidade associada a pedidos vários que não seja o pedido de perdão pelos pecados. Finalmente, o profeta Jeremias, capítulo 11, versículo 14, nos diz: Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. São textos politicamente incorretíssimos. São textos que nos trazem a realidade da necessidade da prática da piedade, da vida em obediência. Existe um movimento de alguns irmãos acusando os outros de legalismo, né? E usam outros termos pejorativos. Não tem nada a ver com salvação. Isso aqui. Um crente pode se enquadrar nestas verdades ditas por Pedro e por todos esses escritores do Velho Testamento. Não se diz respeito à salvação. Existem alguns aspectos na vida do crente, na nossa vida espiritual, incondicionais. O principal é a eleição e salvação. Outros condicionais, quando Deus condiciona, por exemplo, a resposta de oração à confissão de pecados, a uma vida que tenta obedecê-lo. As bênçãos associadas à obediência. A bênção por herança que Pedro fala. Isso não é legalismo. Isso é a constatação de que é possível uma vida profícua e é possível uma vida menos profícua. Essas verdades bíblicas não são para ofender ninguém. São para trazer todos nós à prática das boas obras, à obediência aos preceitos de Deus. Não tenha dúvida de Deus, não se zomba. Deus está vendo tudo e todos. Ninguém pode enganá-lo. Uma aparência religiosa não engana a Deus. Se nós temos sido omissos, negligentes, e nos lembrarmos de alguma prática, de alguma área da nossa vida, de algum pensamento, qualquer outra coisa que esteja fora dos propósitos dele, fora dos preceitos dele, a nossa postura deve ser de arrependimento, confissão de pecado e largar esse pecado, clamando a Deus por perdão do pecado. Essa é a atitude diária de todos nós. Convertamo-nos dos nossos maus caminhos. Converter é mudar a direção, é um processo diário de santificação. Mudemos de atitude e passemos a obedecer a Deus em todas as áreas da nossa vida. Não pode haver uma área, um aspecto da nossa vida que não esteja encaixada ou seguindo os preceitos de Deus. Remorso, arrependimento verbal, da boca para fora, sem mudança de atitude, arrependimento externo, né? Não agrada a Deus e não engana a Deus. Tem que ser uma coisa verdadeira, sincera, e Deus vai te capacitar a obedecê-lo. A aparência de cristão, a religiosidade em práticas, participação das atividades da igreja, que a gente está impedido até nesses dias de fazer,
não garantem uma real intimidade da pessoa com Deus. Pode sim enganar a liderança, pode sim enganar a muitos irmãos, mas a Deus não engana. Jesus afirmou que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, os obedece, os pratica, esse é o que o ama. Não é a religiosidade, não é a frequência que você tem tido em qualquer trabalho ou evento. É conhecer a palavra, guardar a palavra, obedecê-la. Esse é o que ama de fato a Deus. Devemos então procurar mais e mais conhecer essa vontade, estudando a palavra diariamente, a palavra inspirada, suficiente e autoritativa, seus preceitos, obedecê-la, buscando a instrução de Deus na nossa vida devocional. Seguindo então esses preceitos aqui dados por Pedro, pela experimentação que vamos ter de uma bênção por herança. Por quê? Aí os ouvidos do Senhor estarão abertos às nossas súplicas, quando buscarmos a obediência. Pela intimidade com o Senhor, proveniente do conhecimento da sua vontade revelada, a santidade de vida decorrente da obediência a esses preceitos, mais e mais vai haver uma sintonia entre as suas práticas e aquilo que Deus requer, entre as suas orações e aquilo que agrada a Deus. Deste modo, você vai experimentar, nós vamos experimentar, aquilo que o salmista colocou no Salmo 37. Vamos poder cantar esse salmo de uma forma bem alta, forte. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, possamos pedir a Ele perdão pelos pecados diariamente, pedir que Ele sonde verdadeiramente nossos corações, nos mostre aquilo que temos feito que não o agrada. Confessemos, nos arrependamos e mais buscamos aprender, crescer, estudar as Escrituras para andar na santidade de vida. Que esses dias de isolamento, de quarentena, possam nos dar tempo também de meditação devocional, como fizemos na Igreja Peregrinos, conclamando a igreja, né, a um jejum e oração. E que essas práticas piedosas possam ser uma bênção para as nossas vidas. Lembrando de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus de fato. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos pela palavra do Senhor e por essas instruções de Pedro. Ó Pai, em nós mesmos não temos condição alguma de obedecermos. Tão difícil, ó Pai, refrear a carne, não responder, não pagar mal com mal. Tem misericórdia das nossas vidas. Dá-nos, ó Pai, a unidade de espírito, a unidade de mente, com a fidelidade, amor fraterno, humildade. Tem misericórdia, Senhor, e coloque em nós misericórdia para com os nossos próximos. E agora, ó Pai, nesse momento tão triste, onde estamos afastados uns dos outros, que o Senhor console os nossos corações, aumente a nossa saudade, e sendo da Tua vontade, ó Pai, ameniza esse período de sofrimento e de afastamento. Nós te agradecemos pela Igreja Presbiteriana Peregrinos, pelas igrejas do Senhor aqui na nossa cidade, estado, país e pelo mundo afora, clamando também a Tua misericórdia e Tua bênção sobre a vida de cada um desses irmãos espalhados sobre a face da terra. Perdoa, Pai, nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.